Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para corrigir a prova da segunda fase do vestibular da Unicamp, todas as questões de física da prova de Ciências Exatas. Bora comigo então logo após a vinheta. Muito bem, primeira questão de física então da prova era a questão 9 e falava assim: o livro O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, publicado em 1952, relata a pesca de um peixe de mais de meia tonelada pelo velho Santiago. Após abater o peixe, Santiago pensou: mesmo que fôssemos dois homens e o virássemos para pô-lo cá dentro e esvaziássemos o barco, afundaríamos com o peso. Tenho que preparar tudo, encostá-lo ao barco, prendê-lo bem, fixar o mastro e tomar a direção para a costa. E aí, letra A, né, ele dá uma contextualizada, na letra A vem então a perguntinha. Um barco de pesca tem massa total MB, incluindo pescador e equipamentos, e consegue deslocar um volume máximo de água, VB, na iminência de ser inundado. Então, o volume de líquido deslocado é VB na iminência de ser inundado. Um peixe de massa MP e volume VP pode ser transportado no interior do barco ou amarrado do lado de fora. Com o peixe dentro, o barco fica na iminência de ser inundado, figura A. Então, essa figura aqui. Ou seja, o volume de líquido deslocado aqui é VB. É o que ele fala. Nesse caso, o volume de água deslocado pelo barco é VB. Já com o peixe amarrado fora do barco, o conjunto barco mais peixe fica parcialmente submerso, figura B, com um volume de água deslocado igual a alfa VB mais VP. Nesse último caso, qual é a fração submersa alfa se Vp é igual a 0,25 Vb? Veja bem, nessa primeira situação, nós temos o peso total, que seria peso do barco mais o peso do peixe, né, do barco, com tudo que tem dentro. Claro que seriam duas forças peso, que eu estou colocando só para representar, tá? Uma só seria o peso total, tá? E aqui eu tenho o empuxo que atua total que atua nesse sistema. Considerando esse sistema barco-peixe, nós temos um empuxo total aqui para cima, que eu vou chamar de EB, e que também tem que equilibrar o peso do peixe e o peso do barco. Onde que eu quero chegar com isso? Nas duas situações, você tem exatamente o mesmo empuxo. O empuxo que atua na situação A é igual ao empuxo que atua na situação B, porque o empuxo total na situação B tem que equilibrar o peso total, assim como na situação A. Logo, como é que a gente calcula o empuxo na situação da A? Densidade do líquido vezes G, vezes o volume de líquido deslocado. No caso da A, ele já falou que é VB. Na situação da figura B, eu tenho a densidade do líquido vezes G vezes o volume de líquido deslocado. O volume de líquido deslocado nessa segunda situação, ele está dizendo que é alfa VB mais VP. Então, vamos colocar alfa VB mais VP. Ora, como o líquido é o mesmo nas duas situações, eu posso cancelar. G com G eu posso cancelar. E assim nós vamos ter o seguinte, VB é igual a alfa, que multiplica VB mais VP. Só que VP é 0,25 VB. Então, vamos pôr assim, ó, mais 0,25 VB. E assim, VB é igual a alfa, que multiplica 1,25 VB. VB de um lado, VB do outro, eu posso cancelar. E vou passar o 1,25 dividindo. Nós temos aqui 1 sobre 1,25. E o alfa aqui, então, vai dar 0,8. Legal? Lembrando, né, galera, que qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Beleza? Muito bem. Letra B.
A linha de pesca deve suportar sem se romper uma força de tração da ordem do peso do peixe fisgado. Antes da ruptura, a linha se deforma como uma mola sujeita à força de tração exercida pelo peixe. Ou seja, eu vou ter aqui a lei de Hooke, né, sendo empregada. A constante da mola é dado por... Aí ele fala que a constante da mola é E que multiplica A sobre L, sendo E o módulo de Young do material e a área de seção circular reta, e L o comprimento da linha. Se para certa linha de pesca E é igual a 3 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado, qual deve ser o seu diâmetro se desejarmos a deformação relativa ΔL sobre L sem que haja ruptura seja de 10%, ou seja, se isso aqui vale 0,1, né? Porque 10% é 10 dividido por 100, para uma força de tração de 900 newtons. Bom, ele está dizendo que essa linha se comporta como uma mola, né? Então, na mola, a força que atua, que é essa tração, vai ser K vezes X, que é a deformação sofrida pela mola. Então, no caso aqui, a tração vai ser a constante, que é E, que multiplica A sobre L, e o x é o quanto ela se deforma, no caso, o quanto ela se estica, que no exercício ele está chamando de ΔL. Legal? Bom, vamos mexer aqui, ó. Tração, então, é igual a E vezes a área. Como é uma área circular, πr ao quadrado, mas o raio, a área seria isso, né? πr ao quadrado. Mas como ele quer o diâmetro, eu vou escrever assim, ó, que o raio é a metade do diâmetro. Então, nós temos uma área que é π, diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Vamos substituir isso aqui, ó. π d quadrado sobre 4. E aí eu vou deixar assim, ó, ΔL sobre L. Vou colocar o L mais para cá. Agora nós vamos substituir os valores, ó. A tração, 900 newtons. O E ali, ó, o coeficiente de Young, 3 vezes 10 a nona. Lá no comecinho da prova, ele manda adotar o π igual a 3. O diâmetro é o que eu quero. ΔL sobre L, ele quer que seja de 10%, ou 0,1. 0,1. Legal, vamos lá, ó. 3 vezes 3 dá 9. Aqui, então, vai sobrar 100. Vamos passar agora o 4 para lá multiplicando, vai ficar 400. 10 a nona vezes 0,1 é a mesma coisa que 10 a oitava. Vou passar aqui dividindo. Passo 10 a oitava dividindo aqui. Isso é igual a d quadrado. Portanto, d quadrado vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. E tirando a raiz quadrada dos dois lados, isso aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 3 metros. E tá aí, galera. Essa, então, é a primeira questão da prova de segunda fase da Unicamp. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima? Próxima questão, então. Aqui, ó. Um barco de pesca com um peixe enorme amarrado do lado de fora viaja com velocidade de módulo constante e ele chama essa velocidade de WB, igual a 3 metros por segundo. Um tubarão inicialmente a uma distância de 160 metros em relação ao barco e posicionado atrás dele, desloca-se com velocidade também constante de módulo 7 metros por segundo, em busca do peixe que se encontra preso ao barco, alcançando-os após um tempo ΔT, ver figura A. Qual é o valor de ΔT
E quais são as distâncias percorridas pelo barco e pelo tubarão, até que o tubarão alcance o barco. Um exercício de encontro de dois móveis, quando você tem movimento uniforme para os dois móveis. Então, quando você tem um movimento uniforme para os dois, a maneira mais fácil de resolver é fazendo por velocidade relativa. A velocidade relativa entre eles é a distância relativa pelo tempo, né? O deslocamento relativo, no caso do tubarão, em relação ao barco aqui. Veja bem, como que eu calculo a velocidade relativa? É a diferença entre as velocidades. Como está todo mundo no mesmo sentido aqui, eu vou adotar o sentido positivo para a direita mesmo. E aí nós fazemos velocidade do tubarão, que ele chamou de WT, menos a velocidade do barco é igual. O deslocamento relativo do tubarão em relação ao barco é o D0 aqui, ó. E o que eu quero é esse intervalo de tempo. Vamos lá. Vai ficar aqui 7 menos 3 é igual a 160 dividido por ΔT. ΔT, então, vai ficar 160. 7 menos 3 dá 4, passo ele dividindo lá para o outro lado, e o ΔT que está lá embaixo eu passo aqui para cima. Portanto, o tubarão vai demorar aí 40 segundos para conseguir alcançar o barco com o peixe amarrado. Primeira parte está aí. Ele pede também as distâncias percorridas pelo barco e pelo tubarão até que ele alcance. Basta saber qual é a distância que cada um percorre em 40 segundos. Como o movimento é uniforme, a distância é a velocidade multiplicada pelo tempo. Então, ó, velocidade do barco vezes o tempo. Essa velocidade do barco é 3 e o ΔT é 40, 120 metros. E o do tubarão é a velocidade do tubarão vezes o tempo. Portanto, velocidade do tubarão é 7. Opa, o intervalo de tempo aqui é 40. Eu tenho aqui 280 metros. E está aí, item A resolvido. Sei lá por que ele resolveu chamar a velocidade de W, né? Mas é isso aí. Beleza, gente? Tranquilo? Letra B. Letra B, se você olha o enunciado, o ângulo, o desenho, né? É uma coisa, um item aqui que parece difícil, mas na hora que você vai fazer, você vê que é difícil mesmo, não estou brincando. Ó, a figura B representa um barco à vela viajando com velocidade constante de módulo 3 metros por segundo no sentido positivo do eixo X. Dentre as diferentes forças que atuam no barco, a força exercida pelo vento sobre a vela, a força do vento aqui, está representada na figura B, e forma um ângulo de 60 graus com a velocidade WB. Ao passar pela frente e por trás da vela de área 7 metros quadrados, o vento produz uma diferença de pressão média de 300 newtons por metro quadrado. Ver figura C. Então, essa diferença de pressão produz aí essa força, né? E ele pede aqui nesse item B o módulo dessa força e depois o trabalho realizado, né, exercido por essa força do vento. Vamos lá, ó. O módulo dessa força. Como é que eu encontro isso? Como ele me deu essa diferença de pressão, a diferença de pressão vai criar essa força resultante aí, né, que vai empurrar. É a força do vento dividido pela área, né? Pressão é força sobre área. Então, nós vamos ter aqui a diferença de pressão 300 newtons por metro quadrado, a força do vento é o que eu quero, e a área está ali, ele deu, é 7. Multiplica ali, então, a força do vento, 300 vezes 7, 2.100 newtons. Está aí a primeira parte do item B.
E ele pede o trabalho realizado aí nesse deslocamento durante 20 segundos. Bom, durante 20 segundos, o barco vai andar uma distância e basta multiplicar, né? Velocidade pelo tempo, o movimento é uniforme. Então, nós temos lá a velocidade, que é 3, e o tempo que ele está dando é 20 segundos. Eu tenho um deslocamento de 60 metros. Como essa força é uma força constante, o trabalho de uma força constante é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que nesse caso é 60 graus. Portanto, esse trabalho vai ser 2.100 vezes 60 vezes o cosseno de 60, que é meio. Aí a gente pode dar uma simplificada aqui, né? 60 dividido por 2 vai dar 30. 30 vezes 2.100 vai dar 63.000. É isso, né? 63.000 joules. E tá aí, galera. Essa é, então, a resposta do segundo item da letra B. Beleza, pessoal? Tranquilo? Simples como a física deve ser? Maravilha! Vamos para a próxima. Próxima questão, questão 11. A fabricação da próxima geração de chips previstos para a entrada no mercado em 2024 com maior velocidade de processamento e menor consumo de energia é baseada na tecnologia de litografia com luz na região do ultravioleta extremo. Nesse processo, gotas de estanho são bombardeadas com pulsos de laser, o que dá origem a um plasma que emite radiação com comprimento de onda na região do ultravioleta extremo. E aí, na letra A, para a formação do plasma, inicialmente eleva-se a temperatura da gota de estanho através do bombardeamento com o primeiro pulso de laser. O estanho tem uma densidade de 7 vezes 10 a terceira kg por metro cúbico. Tem esse calor específico, 200 joules por quilograma grau Celsius, e o volume da gota, 2 vezes 10 a menos 14 metros cúbicos. Qual a energia que um pulso de laser deve conter para elevar a temperatura da gota de 25 para 175 graus Celsius? Quer dizer, energia que é quanto de calor, né, eu vou ter essa gota absorvendo aí. Então aqui, como eu tenho elevação de temperatura, eu vou ter uma quantidade de calor sensível. É um que macete, né? Muito bem, essa gota de estanho vai absorver essa energia que vai elevar a sua temperatura. Essa é a energia, essa quantidade de calor aqui que seria necessário para produzir esse aquecimento. Eu não tenho a massa da gota de estanho, mas ele me deu a densidade e o volume. A massa pode ser escrito como densidade vezes volume, né? E assim nós vamos ter aqui, ó, essa quantidade vai ficar 7 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, está tudo no sistema internacional, né? Vou até fazer uma análise dimensional aqui com vocês, ó. Quilogramas por metro cúbico. Vezes o volume, 2 vezes 10 a menos 14, e a unidade está metro cúbico. Vezes o calor específico, 200, e a unidade, joules por quilograma por grau Celsius, vezes a variação da temperatura. Variou de 25 para 175. Vamos colocar já aqui, ó, 150 graus Celsius. Olha só na minha análise dimensional. Ó. Metro cúbico que está embaixo cancela com o metro cúbico que está em cima. Quilograma que está em cima cancela o quilograma que está embaixo. Grau Celsius que está em cima cancela o grau Celsius que está embaixo. E a unidade que sobra é o joule, que é a energia, né? Agora a gente só multiplica os números. Vamos fazer aqui, ó. 150
vezes 200 vai dar 30.000. 30.000 vezes 2 dá 60.000. 60.000 vezes 7, 420.000. O que eu fiz? Multipliquei todos os números primeiro. Número com número, potência com potência, para a gente separar. Multipliquei tudo isso aqui, ó. Beleza, agora as potências de 10. 10 a terceira com 10 a menos 14, 10 a menos 11. E como nós somos chiques, isso aqui seria em joule, né? Nós vamos deixar isso em notação científica. Vamos andar com a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5 casas para a esquerda. Aumento 5 no expoente. Menos 11 mais 5, menos 6. Está aqui. Essa é a quantidade de energia que essa gota de estanho tem que absorver. Legal? Letra B. Um pulso de laser de comprimento de onda 10,5 microns é usado em um experimento de teste para a formação de plasma. Então vamos colocar aqui 10,5 microns. A potência do laser em função do tempo tem o perfil de um triângulo retângulo como representado na figura. E essa informação é importante, ó, de forma que a energia total do pulso é dado pela área sobre a curva. Então a energia total do pulso é dado por essa área que está aqui, ó. A área que está aqui embaixo desse triângulo. Pronto, ó. Isso vai me dar a energia. Beleza. Sabendo que a energia de um fóton é dado por H vezes F, sendo H aqui a constante de Planck, aproximadamente igual a 7 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, e F é a frequência de radiação, quantos fótons contém o pulso de laser? Então vamos pegar aqui, ó, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Beleza. Vamos calcular a energia total, então, tá certo? Que ele me dá aqui, ó, a potência em função do tempo tal, de forma que a energia total do pulso é dada por essa área do gráfico. Energia total, então, ó. Vamos calcular a área desse triângulo. Base vezes altura dividido por 2. A base, ó, vai de 100 até aqui 275, né? Tá andando de 25 em 25 aqui. Então, a base vai ser 175. 175, dá uma olhada aqui na escala, 10 a menos 9. Vezes a altura. A altura é 8, dá uma olhada na escala, 8 vezes 10 a sexta. Tudo isso dividido por 2. E, portanto, essa energia total vai ser igual a, ó, 8 dividido por 2, vai sobrar 4 aqui. 4 vezes 175 dá 700, 175, 350 é 700. Ó. 700, 10 a menos 9, com 10 a sexta, 10 a menos 3. Joules. Deixa assim por enquanto, se precisar depois eu mudo aqui a potência de 10. Agora nós vamos calcular a energia de um fóton, isso aqui é a total. A energia de um fóton, ele deu que é H vezes F. Mas lá na ondulatória a gente aprende que a velocidade é o comprimento de onda pela frequência. Então eu posso escrever que a frequência é c sobre lambda, de forma que a energia vai ser H vezes c dividido por lambda. A energia de um fóton, então vai ficar aqui o H, que ele mandou adotar 7 vezes 10 a menos 34, velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, 3 vezes 10 à oitava, e o comprimento de onda ele colocou aqui 10,5 microns, 10,5 vezes 10 a menos 6, para que isso fique em metro, né? E a gente tenha tudo na unidade do sistema internacional, que é o joule.
Então, essa energia do fóton vai ficar assim. 3 vezes 7, 21, aqui em cima. 21 dividido por 10,5 dá 2. Potência de 10. Esse menos 6 passa para cima, fica positivo, vai ficar 10 a 14 com 10 a menos 34, 10 a menos 20 aqui, ó. Então, nós temos a energia de um fóton, é isso daqui. A total é essa, a de um fóton é essa. E aí a gente usa uma técnica muito utilizada pelos nossos colegas professores de química, regra de 3, tô brincando, tá, gente? Então, assim, ó, um fóton tem essa quantidade de energia, 2 vezes 10 a menos 20. N fótons para ter essa energia total de 700 vezes 10 a menos 3. Vamos colocar assim, ó, 7 vezes 10 a menos 1. N, então, vai ficar 7 vezes 10 a menos 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 20. 7 dividido por 2 dá 3,5. 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 20 dá 10 a 19. Tá aí, ó. Nós vamos ter, então, 3,5 vezes 10 a 19 fótons. Beleza, galera? Tranquilo? Exercício um pouquinho trabalhoso, mas nada tão complexo assim, né? Maravilha, vamos seguindo. Questão 12. Num processo de produção de chips, usa-se luz gerada pelo plasma de uma gota de estanho. Essa luz é usada para gravar o desenho dos dispositivos em uma superfície. Letra A. Para garantir que uma gota não interfira no plasma de outra, elas devem ser injetadas em intervalos de tempo bem definidos na máquina que faz a escrita dos chips, sabendo que a velocidade das gotas é de 80 metros por segundo e que elas são injetadas numa frequência de 50 kHz, vamos por assim, ó, 5 vezes 10 a quarta Hz. Qual é a distância, ΔS, entre as gotas? O que é frequência? Frequência, aqui nesse caso, é o número de gotas que são injetadas a cada segundo, né? Porque Hertz é o inverso do segundo. Você pode pensar assim, ó, que a frequência é o inverso do período. Período seria o tempo entre uma gota e outra. Vamos calcular esse período, então. É 1 sobre F. 1 sobre 5 vezes 10 a quarta. Então, nós temos 0,2 vezes 10 a menos 4 segundos. Como a velocidade é de 80 metros por segundo, a gente consegue achar a distância entre duas gotas ali, ó. Essa velocidade é 80, o ΔS é o que eu quero, o ΔT vai ser o intervalo aqui, o período, né? O tempo entre uma gota e outra. Passa multiplicando ali, 80 vezes 0,2, 2 vezes 8, 16, vezes 10 a menos 4, metros. Deixar mais bonitinho, deixar em notação, ó, 1,6 vezes 10 a menos 3 metros, ou 1,6 milímetro, né, se quiser. Vou deixar aqui em metro, sistema internacional mesmo. Beleza? E a letra B, uma questãozinha de ótica, bem legal, ó. Para a escrita dos chips, uma lente objetiva é utilizada na focalização de um feixe luminoso na superfície. A figura A ilustra dois raios luminosos incidindo paralelamente ao eixo óptico de uma lente convergente de diâmetro 6 milímetros. Se o diâmetro tem 6 milímetros, eu já posso colocar aqui essa medida aqui que eu estou deixando em azul, ó, é metade do diâmetro, né? Nós temos aqui 3 milímetros. E a distância focal é 4 milímetros. Aí a gente tem que precisar lembrar, né, que quando os raios de luz vêm paralelo ao eixo principal da lente,
Eles convergem passando pelo foco. Então, o que o exercício está me dizendo é que essa distância aqui, até onde os raios de luz convergiram, que eu estou pintando aqui de roxinho, é 4 milímetros. Para mudar a trajetória do feixe luminoso e melhorar o processo de gravação, usa-se um líquido entre a lente e a superfície. A figura B representa uma situação similar à da figura A, com os raios que emergem da lente adentrando num meio líquido. Qual é o índice de refração N2 do líquido? Olha só, gente. Aqui nessa interface ar líquido, está ocorrendo o fenômeno da refração. Então, nós vamos aplicar aqui a lei de Snell. N1, que é o do ar, vezes seno θ1 é igual a N2, que é o do líquido, vezes seno θ2. Eu não sei quanto vale os ângulos, mas eu consigo, pelas medidas que ele forneceu, achar os senos desses ângulos. Dá uma olhada aqui na figura A. Ó. Você tem o θ1 aqui, e aqui, ó, essa hipotenusa desse triângulo vai valer 5 milímetros, né? Ó, é um triângulo 3, 4, 5. O seno de θ1 é cateto oposto pela hipotenusa, 3 sobre 5, 0,6. Então vai ficar assim, N1, que é o do ar, vale 1, seno θ1, 0,6. N2 é o do líquido, eu quero saber quanto que vale o seno θ2. Dá uma olhada ali na imagem, ó. Seno θ2 é o cateto oposto. O cateto oposto aqui é essa medida que ele colocou que chamou de C, pela hipotenusa, que ele está chamando ali na figura de H. Ó. É isso aqui. Aqui está o θ2. Então, vai ficar C sobre H. E ele deu esses valores, né? Então, o seno θ2 vai ser 2 sobre 4, que dá meio, né? 0,5. Então, coloca aqui, ó, 0,5. Isolando o N2 agora, passo 0,5 dividindo, 0,6 dividido por 0,5, 1,2. Esse é, então, o índice de refração do meio 2, do líquido aí. Beleza, galera? Tranquilo? Suave? Se você deseja ter um acompanhamento comigo, pessoal, eu trabalho com aulas particulares, preparando vários alunos aí para as provas que eles vão prestar, tá certo? Eu tenho alunos aí de todo o Brasil e se você quiser, né, saber mais sobre a minha mentoria, basta entrar em contato pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Maravilha? Vamos para a próxima questão, então. Questão 13. Parte de um dispositivo pertencente a um chip pode ser descrita como sendo formada por duas placas condutoras paralelas de área 2 microns quadrados. 2 microns quadrados. Separados por um material dielétrico de espessura 0,1 micron e constante dielétrica igual a 4. Esse conjunto forma um capacitor, cuja capacitância é diretamente proporcional à área das placas. Então, ele está me dando, ó, diretamente proporcional à área, inversamente proporcional à espessura, sendo o fator de proporcionalidade dado por K vezes epsilon zero. Esse é o fator aqui com epsilon zero, assumindo esse valor de 9 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Pede-se, primeiro, a capacitância do referido capacitor. Ele mesmo te descreveu a equação, né? Basta substituir aí na equação que ele descreveu. O lance aqui é que o miserável coloca aqui o epsilon zero em farad por metro e me dá aqui tudo em micro quadrado, né? Como é que a gente transforma? O micro é um prefixo que indica um milionésimo, então a gente pode substituir ele por uma potência de 10 elevado a menos 6.
E quando é assim quadrado, professor? Eu não sei, nem eu. Então a gente usa aqui uma tática que é bem tranquila e você nunca mais vai errar isso aqui, ó. 1 micro tem 1 vezes 10 a menos 6 metros. Professor, mas eu quero quadrado. Tem problema não, a gente eleva os dois lados ao quadrado. Vamos elevar os dois lados ao quadrado e a gente vai ter então a proporção, ó. 1 ao quadrado dá 1. Micron ao quadrado fica micro quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 10 a menos 6 ao quadrado dá 10 a menos 12. Então, de micron ao quadrado para metro quadrado, basta multiplicar por 10 a menos 12. Isso aqui ficaria, então, 2 vezes 10 a menos 12 metro quadrado. E assim nós vamos, então, substituir lá na formulinha agora. O K é 4, o ε0 é 9 vezes 10 a menos 12, a área 2 vezes 10 a menos 12, e a espessura 0,1, 10 a menos 6. Vamos por assim, ó, 1 vezes 10 a menos 7, né? E assim a nossa capacitância, então, ó, número com número, potência com potência. 2 vezes 4, 8, 8 vezes 9, 72. 10 a menos 12 com 10 a menos 12, 10 a menos 24. 10 a menos 24 dividido por 10 a menos 7, só somar 7. Menos 24, mais 7, vai dar 17 aqui, menos 17. E como a gente é chique, né, nós vamos colocar aqui em notação científica. 7,2 vezes 10 a menos 16 farad. Tá aí, essa é então a capacitância desse capacitor aí. Isso é o que ele pediu no primeiro item, né? Ainda na letra A, ele pede nesse segundo item a carga armazenada nas placas quando o capacitor é submetido a uma diferença de potencial de 5 volts. A quantidade de carga armazenada em um capacitor depende de sua capacitância e da DDP entre as placas, né? Formulinha do QQ, Q igual a capacitância 7,2 vezes 10 a menos 16, vezes a DDP que ele deu, que é 5. Portanto, 7,2 vezes 5 vai dar 36. Ficaria 36 vezes 10 a menos 16, deixando em notação científica. 3,6, diminui aqui, aumenta 1 no expoente, 10 a menos 15 coulombs. Tá aí, meu povo, essa é a resposta do segundo item. Muito bem. Letra B. A gravação de chips, na gravação de chips, grades de difração são usadas para a seleção de comprimentos de onda de feixes luminosos. A grade é formada por reentrâncias que dispersam a luz em diferentes direções, ângulos θ no diagrama apresentado no espaço de resposta em função do comprimento de onda. Quando a luz incide perpendicularmente à grade, a relação entre o comprimento de onda e o ângulo de difração θ é dado por d seno θ igual a m lambda, sendo d o espaçamento entre as reentrâncias da grade e m igual a 1, 2, 3, enfim. No diagrama são representados dois feixes de laser, um deles de comprimento de onda lambda 1 igual a 192 nanômetros, vamos anotar isso, e outro de comprimento lambda 2 a ser determinado. Fazendo uso do diagrama e da tabela 1, que está aqui, complete corretamente a tabela 2, apresentada no espaço de respostas da seguinte maneira. A tabela 2 está aqui embaixo, tá, gente? Preencha a primeira linha e determine D. E depois, preencha a segunda linha e determine o comprimento de onda lambda 2. Então, se a gente pegar a primeira linha, ó, você tem um m igual a 2 aqui,
e um y igual a 0,28. Aonde que está esse 0,28? Olha ali na figura, o m igual a 2 para o lambda 1. Ó. M igual a 2, lambda 1 está aqui, ó. É isso aqui, ó. Que está na primeira linha. Se você notar, esse aqui é o 0,28 que ele colocou, ó. 5, 6, 7, 8. Ó. Esse é o 0,28, tá? É essa medida aqui, ó. É essa medida na vertical aqui, 0,28. Legal? Como é que eu acho a tangente desse ângulo θ? É só fazer cateto oposto por cateto adjacente. Eu sei que aqui é 0,28 e aqui é 0,5. Então, ó, tangente de θ é 0,28 dividido por 0,5. Isso aqui vai dar 0,56. Então, aqui 0,56. Quanto é o seno? Preciso calcular? Não, vai lá na tabela. Ó. Porque a tangente que dá 0,56 está aqui, ó. É a tangente de 29 graus. E na tabela ele já dá o seno. É 0,48. Vamos colocar aqui 0,48. E o D? Quanto é que vale o D em nanômetros? Pega a formulinha que ele deu lá, ó, no próprio enunciado. Cadê? Até eu perdi. Aqui, ó. Achei. D seno θ é igual a m vezes lambda. Então, vamos escrever ela aqui. D vezes seno de θ é igual a m vezes lambda. D vezes. O seno ali é 0,48. A gente está trabalhando com um m igual a 2. E o lambda 1 é de 192 nanômetros. Eu estou deixando em nanômetros porque a tabela está em nanômetros mesmo. E, portanto, fazendo essa continha, né? 192 vezes 0,48. Oh, perdão. 192 dividido por 0,48 vezes 2. Nós temos aqui 800 nanômetros. Está aí, ó. Maravilha! E agora, vamos preencher a segunda linha. A segunda linha, ele quer o lambda 2 para um m igual a 1. Onde é que está m igual a 1, lambda 2? Está aqui, ó. M igual a 1, lambda 2. Está aqui, ó. É esse raio aqui. Se você olhar ali, quanto é que está valendo esse? Aqui, ó, 5, 6, 7, 0, 17. É isso, né? 0,17. 0,17. Ok. Então, vamos lá. A tangente. Tangente de θ. Vai ficar esse 0,17, que está aqui, ó, esse cateto oposto, pelo cateto adjacente, que é 0,5. Então, 0,17 dividido por 0,5. Isso aqui vai dar 0,34. Vai lá na tabela, ó. 0,34 é 19 graus, que vai dar um seno de 0,33. Então, a gente já coloca lá, ó. 0,34 aqui. 0,33 aqui. Ah, o y é essa medida que a gente acabou de pegar, 0,17, ó, tá aqui. E agora a gente consegue descobrir quanto é que vale o lambda 2 utilizando a relação D seno θ é m lambda 2. Bom, o Dzinho aqui vale 800, a gente calculou já, né, aqui, 800. O seno aqui é 0,33.
E a gente está fazendo para um m igual a 1. E está aí, então, 800 vezes 0,33, 264 nanômetros. E a gente preenche, então, a tabelinha ali. 264. E assim, finalizamos mais uma questão. Muito legal, né? Interessante essa questão aí, bastante interpretativa. E muito bem, vamos para a nossa última questão, que é a questão 14. Fala o seguinte: o controle da interação entre uma superfície hidrofílica ou hidrofóbica e a água é de suma importância em muitas aplicações, como o tratamento de impermeabilização de superfícies. Em um estudo recente, observou-se que gotas de água projetadas sobre superfícies extremamente hidrofóbicas são rebatidas como se fossem bolas de borracha. Letra A. Qual a altura h da qual uma gota deve se desprender a partir do repouso para chegar com velocidade de módulo 40 centímetros por segundo, ou aqui eu já vou deixar 0,4 metro por segundo, ao ponto de impacto com a superfície hidrofóbica? Desconsidere o atrito da gota com o ar. Aqui você pode fazer tanto por conservação de energia quanto pela cinemática mesmo, né? Uma queda livre. Saiu do repouso, vai chegar aqui embaixo com uma certa velocidade, né? Tá aqui. Quanto que vale essa velocidade aí, sabendo que a velocidade inicial é 0. Bom, vou fazer aqui por cinemática, tá, gente? Vou usar aqui a equação de Torricelli, v quadrado é v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é a própria gravidade nesse caso, vezes o deslocamento. Esse deslocamento vai ser a própria altura, né? Vai ser o próprio valor de h. Então, a velocidade final é 0,4, já transformado, né? A velocidade inicial é 0, porque ele partiu do repouso. 2 vezes 10, que é a gravidade, e aqui é a altura. A altura vai ficar 0,16 dividido por 20. Daí, questãozinha tranquila, né? Ó. 0, vamos deixar assim, ó, 160 vezes 10 a menos 3 dividido por 20. Nós temos uma altura, então, de 8 vezes 10 a menos 3 metro. Legal? Ou, se quiser, 8 milímetros. Tá aí, gente. A letra A respondida. Na letra B, eu já fiz um esqueminha aqui para a gente não perder muito tempo. Ele fala assim: no estudo citado, gotas de água de diferentes diâmetros chegam à superfície hidrofóbica com velocidade de módulo inicial 0,3. Então tá aqui, ó, antes dela colidir com a superfície, ela tem uma velocidade 0,3. E afastam-se logo após a colisão com coeficiente de restituição igual a 1. O que é isso? Ele está dizendo que essa colisão é perfeitamente elástica. Isso significa que não há perda de energia nessa colisão. Logo, ela vai voltar também com uma velocidade de módulo 0,3 metro por segundo. O gráfico no espaço de respostas mostra o intervalo de tempo, ΔT, durante o qual as gotas ficam em contato com a superfície em função da massa m da gota. Porque quando a gotinha bate aqui na superfície, essa gotinha ela está sujeita tanto à força-peso dela, né, quanto a essa força que a superfície exerce nela. Uma espécie aí de força normal, né? Ou uma força média que ele vai pedir, ó. Qual o módulo da força média exercida pela superfície? Quanto que vale essa força normal, né? Como ele chamou de força média, eu também vou chamar de força média. Quando a massa da gota é de 8 vezes 10 a menos 6 kg. Bom, vamos lá no gráfico, ó.
Para uma massa de 8 vezes 10 a menos 6, 8 está aqui, ó. É esse ponto do gráfico. Eu tenho um intervalo de tempo de 12 vezes 10 a menos 3. Então, os dados que eu tenho, a massa, 8 vezes 10 a menos 6 quilogramas, um intervalo de tempo que ela fica em contato com a superfície de 12, olha a escala, ó, 10 a menos 3 segundos. Como é que a gente faz isso? Bom, o impulso da força resultante, ela vai provocar variação na quantidade de movimento. Só que isso aqui é vetorial. Como tudo está acontecendo na mesma vertical, eu gosto de fazer o trabalho aqui com esses vetores adotando um sentido para ser o positivo. Como de costume, né, eu vou adotar o sentido positivo para cima, orientar a trajetória para cima. Dessa forma, eu vou considerar que a velocidade inicial é menos 0,3. Por que eu estou falando isso? Porque o impulso da força resultante vai ser massa vezes a variação da velocidade. E essa variação é uma variação vetorial. Se você não tomar cuidado, qual que foi a variação da velocidade? O cara fala assim, entrou com 0,3, saiu com 0,3, vai dar zero, professor. Final menos inicial dá zero. Zero é o que você vai ganhar se você fizer uma cagada dessa. Porque eu tenho que orientar a trajetória. É subtração de vetores. É o vetor que está para cima menos o vetor que está para baixo. E assim eu vou ter um vetor resultante ΔV. Ou simplesmente faça como eu. Adoto aqui o sentido positivo e o módulo desse impulso, então, da força resultante, vai ser o produto da massa e eu faço V menos V0. Onde esse impulso da força resultante vai ser a massa, que é 8 vezes 10 a menos 6, que multiplica velocidade final 0,3, menos a inicial, que é menos 0,3. E essa jogadinha de sinal faz toda a diferença, né? Menos com menos vai dar mais, 0,6 vezes 8. O impulso da força resultante vai ser 8 vezes 0,6, 4,8 vezes 10 a menos 6 newtons vezes segundo. Bom, isso aqui é o impulso da força resultante. O impulso da força resultante também pode ser calculado como sendo a resultante média que atuou aí, né, pelo tempo que esse objeto ficou em contato ali. E essa resultante, como ele vai subir, né, a bolinha vai subir, essa força média é maior do que a força peso. Isso significa que eu vou ter aqui no lugar da resultante a força média que ele quer, menos o peso dessa gota. E assim nós vamos substituir os valores. 4,8 vezes 10 a menos 6 é igual à força média que ele quer, menos o peso. Peso, gente, é massa vezes gravidade. Se a massa é 8 vezes 10 a menos 6, o peso seria multiplicar por 10. Vou pôr assim, ó, 8 vezes 10 a menos 5. E o intervalo de tempo, ele deu aí, que é, no gráfico, né, 12 vezes 10 a menos 3. Vou fazer o seguinte, ó, vou passar o 12 vezes 10 a menos 3 dividindo. E no lugar de 4,8 eu vou deixar 48, assim, ó. 48 vezes 10 a menos 7 sobre 12 vezes 10 a menos 3. Isso é igual força média menos. E aqui eu vou deixar assim, ó, 0,8 vezes 10 a menos 4. Já vou entender por quê. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 3 dá 10 a menos 4. Então, eu posso cancelar aqui, ó. 48 dividido por 12 dá 4. 4 é igual à força média, que é o que ele quer, menos 0,8. Passo 0,8 somando, e a força média vai dar 4,8 newtons.
E é isso, galera. Essa foi então a prova da Unicamp, segunda fase. Particularmente achei uma prova muito boa para avaliar aí candidatos de uma segunda fase, né, ele abordou vários temas, e era importante ter uma capacidade de interpretação bem legal para fazer essa prova, gostei. Unicamp, como sempre, né, fazendo uma prova muito boa, um sistema de avaliação muito bom na parte de física, né. Primeira fase, questões bem mais fáceis, bem mais simples, e agora, para a galera que faz aí exatas, né, uma prova mais um pouquinho mais complexa, né. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado, galera. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas e ajudar outros estudantes. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, mesmo nome do nosso canal. E como eu disse no meio do vídeo, se você deseja ter uma mentoria VIP comigo, que eu te prepare para os vestibulares que você vai prestar. De repente você é um aluno aí do segundo ano do ensino médio, está precisando de uma força aí, quer uma preparação durante o ano todo, lá no meu Instagram, eu tenho depoimentos de vários alunos que atingiram seus objetivos com a minha ajuda. É só entrar em contato pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Um abraço aí e até o próximo vídeo. Valeu!